A palavra de hoje, ela se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, com Maria sua mãe, e prostrando o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Vamos ler o 11 de novo. E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe, prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Amém, igreja? Então, essa palavra aqui de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia fala de uns homens que estavam lá no Oriente. Com o nascimento de Jesus em Belém, apareceu uma estrela no céu e foram guiando-os até onde o menino estava. Essa estrela foi guiando esses 3 magos até onde o menino estava. Então nós estamos falando de luz, essa estrela como luz, guiando aqueles homens até onde? Até onde Cristo, o menino Jesus, estava. Então estamos falando de luz. Hoje, se nós percebermos, igreja, nós vemos aí nas praças, nas ruas, nos shoppings, nas casas, várias luzes, sim ou não? LEDs, piscas, anunciando o quê? Um Natal. Mas que Natal é esse que essas luzes que a gente depara com elas estão anunciando? Um Natal, igreja, anunciando, lembrando as pessoas que é hora de comer muito, gastar muito, beber muito, fazer festa, mais festas. É errado você fazer um jantar lá na sua casa no Natal, não é errado, mas desde quando o sentido é lembrar que Cristo deve nascer em nosso coração, porque esse é o sentido. Essas luzes que nós vemos, que nós estamos vendo nesses dias, ela anunciando o Natal. Mas a Bíblia, igreja, ela fala de outra forma. Ela fala de um presente que Deus nos deu. Isaías 9, a Bíblia fala que um menino nasceu, um filho ele nos deu. Deus deu o quê? Um presente para a humanidade. Cristo nasceu na terra e depois é necessário que ele nasça em cada coração, para que cada dia como esse, não só o dia 25, comemoramos o nascimento de Jesus nascendo em nosso coração. E com esse nascimento de Jesus em nosso coração, nós tornamos o que, igreja? Tornamos luz como essa estrela. Como essa estrela, nós tornamos luz para quê? Para guiar outras pessoas para onde? Para a presença dele. Não foi o papel dessa estrela? Então ele brilhou em nós. A Bíblia diz em Apocalipse 22 que ele é o que? A estrela resplandecente do amanhã. Ele é a estrela resplandecente. Essa luz que nós temos, esse título de estrela que nós temos, ela não vem de nós. A glória não é nossa, a glória é toda dele. Ela é necessário que esteja em nós para quê? Para que outras pessoas vejam uma obra de Deus que está em nós, e elas são atraídas por Cristo através das nossas vidas. É uma responsabilidade, sim, é uma responsabilidade. A Bíblia chega a falar que nós somos o quê? Luz do mundo. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectação, uma expectativa. O livro de Romanos diz, para a manifestação dos filhos de Deus. Agora, igreja, essa estrela que somos nós, como que ela vai brilhar e brilhar
e brilhar a cada dia mais através da prática daquilo que a nossa estrela verdadeira fala. Através da prática daquilo que ele fala, nós vamos brilhando, porque a prática vai trazer mudanças nas nossas vidas, e outras pessoas vão ser atraídas por essas mudanças. Vou te dar um exemplo. A esposa veio primeiro com a presença de Deus. O marido vai querer Jesus antes de ver uma mudança da esposa. Quem acha que vai? Vai? Não vai. Simplesmente o falar não adianta, né? Uma família você veio primeiro para Jesus. Como a sua família vai querer esse Jesus também? Através da manifestação de Cristo na sua vida, da luz, das mudanças que agora concretiza na nossa vida. As pessoas vão quererem também Jesus. Então essa estrela, igreja, que vamos ver aqui, essa estrela que foram guiando aqueles homens, é a nossa parte aqui na terra. E o versículo 10, olha o que diz o versículo 10, 2 versículo 10, igreja. E em versículo 10, e vendo eles a estrela, o que aconteceu? Alegraram-se muito, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Então, eles estavam vindo, teve que parar no rei Herodes, para poder o rei Herodes conversar com eles, mas saindo dali, quando eles viram a estrela, o que eles fizeram? Alegraram muito. Por que essa estrela estava dando alegria para eles? Porque estava gerando no coração deles uma expectativa de encontrar aquele menino que um dia foi falado nas profecias de Miqueias. Lá atrás foi falado desse menino. Então no coração deles tinha essa expectativa. Então quando eles viram essa estrela, eles alegraram muito. Então, trazendo aqui para a nossa vida, igreja, como estrela de Cristo, será que as pessoas têm tido alegria em nós? Será que elas têm tido alegria em nós? Será que o nosso comportamento diariamente, principalmente aonde vivemos, né? Família, trabalho, escola, será que as pessoas têm se alegrado com a nossa presença? Será que a nossa palavra tem sido uma palavra sadia? Será que a nossa palavra tem sido uma palavra firme para dar um conselho para o outro? Quando uma pessoa vem falar de outra pessoa, puxando a nossa boca, será que a gente tem barrado aquilo ali, falado, não, a gente não deve orar para as pessoas? Então, essa presença, igreja, esse modo de agir, de nós comportarmos, ela é importantíssimo, porque agora nós que somos de Cristo, levamos Cristo conosco, por isso que a Bíblia diz que quem quiser vir após Ele, negue a si mesmo. Às vezes, muitas vezes, para você estar bem com o próximo, para você ter paz com o próximo, vai ser necessário, às vezes, você negar os seus desejos, negar aquela vontade carnal sua. E talvez a vontade carnal sua é de dar o troco conforme você recebe. Mas essa estrela que somos nós temos também essa responsabilidade, porque o nosso comportamento, igreja, as outras pessoas vão olharem para nós e vão dizer: essa pessoa tem algo diferente, essa pessoa foi para a igreja e mudou a vida dela, então é necessário, e o propósito de Deus é esse. Por isso que Ele chama pessoas lá fora com todas as situações de vício, de perturbação, e liberta as pessoas para isso, para agora eu ter consciência que eu tenho que dar alegria às outras pessoas. Eu não posso agir mais como eu agia, porque antigamente era assim. Antigamente, longe da presença da palavra de Deus, do modo que recebíamos também levava, não é isso? Olho por olho, dente
e dente por dente. Mas hoje é assim? Hoje não. Hoje nós temos uma responsabilidade de passar Cristo para as outras pessoas. Aqueles homens se alegraram muito quando viu aquela estrela. Quando aproximaram vindo daquela estrela, eles se alegraram muito. Será que o nosso comportamento, igreja, diariamente, na nossa convivência, será que pessoas têm sido alegradas? Será que o nosso falar tem sido um falar brando, tranquilo, né? Aquela pessoa branda, aquela pessoa que tem um comportamento que não é desequilibrada, age na hora certa, fala na hora certa. Isso tudo a palavra de Deus vai fazer na nossa vida. Para quê? Para que outras pessoas, principalmente pessoas que eram desequilibradas, pessoas que agiam de uma forma sem pensar, Deus vai fazer isso para que outras pessoas vejam que Jesus trabalha. Então esses homens aqui, olha, para você ver, ó, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Então é necessário, igreja, que eu entendo isso, para que a minha presença atrai pessoas para Cristo. As mulheres têm que tomar cuidado nessa área. Como está o vestimento das mulheres através do levar Cristo juntamente com ela? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não pode ser para atrair olhares para o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. Você leva Cristo juntamente com você. É uma responsabilidade. Nós, aonde nós estamos, nós temos que parar e pensar: eu tenho que agir de uma forma que a palavra de Deus disse, né? O patrão quer falar para você: mente assim, assim, assim. Eu falo: não, eu não faço isso. A minha palavra é sim, sim, não, não. Ainda que o meu emprego, que eu perca o meu emprego, mas eu sei que Deus pode me dar um melhor. Então é a responsabilidade que cabe em nós, que somos essa estrela que agora iluminamos outras pessoas para ser atraído para Cristo. E o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses, olha para você ver, igreja, Filipenses capítulo 2, olha para você ver aqui, ó, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, eu vou ler na linguagem viva, tá? Se a sua tradução for um pouco diferente, não tem problema. A partir do versículo 12, tá? 12 até o 15. Amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir as minhas instruções. E agora que eu estou longe de vocês, deve ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas, que resulta de fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Faça tudo sem queixas e sem discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus, num mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem como astros, né? Ou como estrela. Brilhe entre eles como estrelas do universo. Olha para você ver, igreja, a palavra do apóstolo Paulo com aquela igreja de Filipos, os filipenses, dando para eles uma direção, que eles estavam, como nós estamos, no mundo perverso, cheio de pessoas
desorientadas, cheias de maldades, mas nós devemos ser essa luz que vai atrair outras pessoas, que vão impactar pessoas que vão olhar para nós e vão ver um comportamento diferente. Agora, a Bíblia chega a falar aqui, igreja, que esse é o desejo de Deus a partir do momento que encontra o desejo em nós, porque é Ele que opera. Se um dia você reconheceu Jesus como Salvador, isso não foi uma obra sua, isso foi uma obra do próprio Deus. Se você começou a sentir o desejo de obedecer a Deus, foi o próprio Deus que colocou também no teu coração. Agora, o realizar, o te dar unção, o te dar força para você ter um comportamento conforme a palavra de Deus, é Deus que vai fazer. Ele vai fazer. Ele só espera achar em nós o que, igreja? Prontidão para isso. Eu quero ser a luz do Senhor aqui na terra. Eu quero levar para as outras pessoas um testemunho de vida. Isso é bom tanto para você, que vai gerar paz no teu coração, como para outras pessoas quererem Cristo, não Cristo de palavra, mas Cristo de ver mudanças. Então ele fala assim, final do versículo 15, ele diz aqui, olha o final do versículo 15: entre o qual resplandeceis como astro do mundo, brilhe entre eles como estrela do universo. Brilhe entre eles. Então, começando aqui no versículo 12, ele fala aqui: amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir as minhas instruções, e agora que estou longe, deve ser mais cuidadosos em fazer coisas boas que resultam de fato de sermos salvos. Então, o que ele estava falando aqui para os Filipenses? Que na presença dele, ele não tinha nada a reclamar da atitude daquelas pessoas, na presença dele, mas ele estava orientando a eles que quando ele estivesse fora, não estivesse lá, o comportamento deles deveria ser igual, até melhor, né? Ser um crente, aonde tem crente, na igreja, na glória a Deus, é uma coisa, não é isso, igreja? Mas o cuidado que devemos ter lá fora, cuidadosos em observar o que a palavra diz diante daquilo que me é proposto, porque todo dia, igreja, toda hora, todo minuto vai propor para você, propor para nós coisas que vai tirar você da presença de Deus. Você lembra do Daniel, aqueles 3 jovens lá na Babilônia? Eles chegaram lá, foram escolhidos ali pelo rei, já colocaram um banquete diante deles, mas eles escolheram não comer daquele banquete. Eles escolheram, eles poderiam ser até mortos por causa daquilo, mas Deus deu-lhes graça. Então essa parte nossa, igreja, tem que estar dentro de nós. Cuidado, observando tudo, a convivência com outras pessoas. Quando uma pessoa nos provoca, né, usada pelo inimigo, como reagimos diante daquela situação? Quando uma pessoa fala mal de nós, nos calunia, como reagimos? Porque Deus, Ele dá uma direção para tudo. Ele fala que diante de situações de calúnia, pessoas difamam, pessoas falam mal de você, você deve orar para essas pessoas, você deve cuidar do teu coração, porque o inimigo vai usar pessoas para quê? Para tirar a sua paz, para tirar você da presença de Deus. Mas a luz que está em você é que dissipa as trevas que estão neles. É a luz que está em você que vai trazer mudança na mente deles, a partir do momento que você fica na palavra de Deus.
quando você não reage como. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, vocês aqui na minha presença têm sido, eu não tenho nada a reclamar, mas lá fora sejam cuidadosos. Então eu tenho que carregar isso comigo, cuidadosos, observar o que a palavra de Deus diz. Vamos por um exemplo, você é um motorista, você dirigir descuidadoso, o que pode acontecer com você? Geral, um acidente. Mas se você é cuidadoso, observa as placas, não é isso? A estrada pode ser até perigosa, mas você vai fazer o seu trajeto tranquilo. Agora, se você for aquela pessoa, né, que vai de qualquer maneira, o cristão também, ele tem que ver a hora dele falar. A Bíblia diz que eu tenho que estar pronto para ouvir e tardio para poder falar. A nossa natureza, igreja, ela é para quê? Para ouvir ou para falar? Para falar, para abrir a boca e falar. A Bíblia diz: se eu não tiver moderação naquilo que eu falo, na minha língua, controle nela, a minha religião é vã. Eu tenho que controlar o que eu falo, ouvir e controlar. Isso vai trazer segurança, vai trazer paz. As pessoas vão ter você como pessoa sábia. A Bíblia diz que até o tolo, quando cala, ele passa por sábio, sabia? O provérbio diz isso. Então a nossa natureza é para falar, é para falar, mas Deus, Ele quer que nós possamos ouvir mais. Então Ele diz assim, ó, aqui, ó, amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir as minhas instruções, e agora que estou longe, deve ser mais ainda cuidadosos em fazer as coisas boas que resulta do fato de sermos salvos. Então, e essa obra de fazer coisas boas, igreja, não é porque a obra te leva para o céu. As obras não tem nada a ver com o céu. As obras na nossa vida não é para conquistar o céu. O céu você é salvo, é porque nós somos salvos. O salvo, ele passa a ter boas obras, porque ele tem Cristo agora com ele. Então ele falou assim: como salvos, por sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor. Lembra? Deus está ali. Aonde você está? Deus está. Deus está ali. O temor seu sendo para com Ele, você vai respeitar o próximo, vai amar o próximo, vai fazer o bem para o próximo. Olha o versículo 13. Porque Deus está operando em vocês. Deus está operando, tá vendo? Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. É Deus que coloca em nós o desejo de obedecer. Quando eu desejo obedecer, Deus vai colocando mais desejo de obedecer. Eu dou ouvido à palavra, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Deus colocou o desejo, e Deus que vai trazer tanto querer como efetuar, porque é uma obra dele. Entramos só com o que, igreja? Com a nossa vida. Com a nossa vida, Ele vai fazendo uma obra a tal ponto que tornamos luz para as outras pessoas, luz ali na casa, luz ali no trabalho, luz na escola. É o que Deus vai fazer, ó. Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Faça tudo sem queixas e discussões, tá vendo? Queixar, murmurar. Murmuração, igreja, é algo que leva a gente à morte. Você lembra daquele povo que Deus tirou do Egito? Por que eles não entraram na terra prometida? Porque eram murmuradores. A murmuração, igreja, ela traz atraso de vida, e nós temos que lutar com isso, principalmente quando as coisas estão ruins, quando não está dando certo. Vem a vontade de murmurar, não vem a vontade de agradecer, não, mas nós temos que trocar a murmuração por gratidão, mesmo pela vontade. Meu Deus, eu te louvo, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me sustentado. Essa luta que eu estou passando, eu te glorifico, porque vai ser mais uma vitória na minha vida.
De outra forma, você vai começar a murmurar e o diabo vai te trazer razão. Você está na igreja, nada está acontecendo, o que você está fazendo? Ele vai trazendo argumento, mas se você troca a murmuração por gratidão, na hora você freia Satanás, porque você está praticando, porque Deus sabe de todas as coisas. A minha vida está em Deus, o que eu estou passando, Deus também sabia daquilo que eu iria passar, se eu estou com Ele, se eu estou andando, praticando a palavra dEle. Sim, aí ele diz aqui, faça tudo sem queixa e sem discussões, de modo que ninguém possa dizer, igreja, olha aí, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. 12. Olha a responsabilidade, tá vendo? Onde nós estamos, aonde nós moramos, trabalhamos, pessoas não podem ter o que falar de nós. Pode falar, zombar porque você é crente, você está na igreja e dando dinheiro para pastor, isso não tem, isso pode falar, isso aí é outra coisa. Mas falar de você com respeito à sua conduta, não, essa pessoa é o melhor funcionário aqui, essa pessoa é uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada. Então as pessoas têm que falar bem de nós, não porque é nós, é porque nós estamos espelhando Cristo ali. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura, imaculada, sem mancha, tá vendo? Imaculada é sem mancha. Não ser uma pessoa de duas caras, não uma pessoa de nas costas uma coisa, na frente é outra coisa. Não podemos ser. Nós temos que ficar vigilantes, porque nós estamos como filho de Deus plantado ali, sendo a estrela que traz a luz de Deus ali naquele lugar. Quando você aplicar a palavra de Deus, as pessoas não têm o que falar nada, eles vão respeitar, vão dobrar diante da palavra. Por quê? Porque você é um exemplo. Aí ele diz aqui, de modo que ninguém possa dizer palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura, imaculada, como filhos de Deus, no mundo de quê? De trevas. O mundo é de trevas. As pessoas, igreja, estão palpando. A Bíblia chega que eles estão palpando, tentando achar uma saída, palpando. Por isso que eles se apegam numa divindade, num santo, numa religião. Eles estão palpando, eles estão querendo, estão buscando a paz, estão querendo a paz. Um time de futebol estão buscando, estão palpando. Mas nós temos a luz para poder dissipar, para eles olharem, os olhares deles se atraídos por nós e ver que tem solução para eles, para o seu casamento, para a sua família. Então a Bíblia diz que, como filho de Deus no mundo de trevas, cheio de gente desonesta e obstinada, você convive diante disso. Jesus não nos tirou do mundo, Ele nos deixou no mundo, mas orou o Pai para que nos livre da tentação. Aí o final do versículo: brilhe entre eles como estrelas do universo. Astros, né? Ou estrela, ou astros, talvez tenha escrito astro aí, mas é isso, brilhe entre eles como estrela, como astro do universo. Tá vendo, igreja? Você é uma estrela de Jesus, Você tem que dar prazer para as outras pessoas. Vamos voltar lá no livro de Mateus. Capítulo 2, versículo 10. Aqueles homens que estavam indo até Jesus, de uma profecia lá de Miqueias, estava sendo guiado por aquela estrela. Mas a Bíblia diz aqui, e vendo eles a estrela, alegraram
se muito com grande alegria. Busca fazer aquilo que Deus manda você fazer. Acenda no teu coração. Não olha pelo lado da dificuldade, porque quando Deus fala com você, quando Deus pede de você algo, ou instrui você em alguma coisa, é porque Ele vai ajudar você. Ele vai te dar unção, Ele vai te dar capacidade para você realizar aquilo, para que outras pessoas se alegrem com a sua presença, e o Cristo vai sendo anunciado com a sua vida, até ele chegar aonde? Até ele chegar aonde, igreja? Aonde você foi? Aonde você foi, eles vão chegar. Você chegou um dia lá. Aonde você chegou? Na presença de Cristo. Onde eles vão chegar? Olha, vamos ler o 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria, e entrando na casa acharam o quê? O menino. Eles encontraram. Você já encontrou. Eles vão encontrar, mas enquanto eles encontram ou não encontram, eles querem ver em nós. Nós somos a referência para eles encontrarem. No dia que eles encontrarem, eles vão ser referência para as outras pessoas, e assim o evangelho vai crescendo. Mas nós podemos dar, porque nós um dia encontramos, prostramos e adoramos. A nossa adoração ela vem de nós, ela veio de nós porque Ele nos encontrou e nós encontramos Ele. Se encontram. Olha para você ver, igreja, ó. E entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram a Maria? Não, adoraram o menino. O adoraram, tá vendo? Nós um dia encontramos, prostramos, reconhecemos Ele como Salvador, não é isso? Prostrar é isso, é reconhecer Ele como Salvador, e o adoramos, porque a adoração de Deus manifestou em nós para a gente adorar a Ele. Nós estamos lá na frente com a luz de Deus. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, depois que eles adoraram, abriram o que? Os seus tesouros. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, né, que ele não tem dificuldade de abrir os tesouros. Tesouros, quando a gente fala de tesouros, não quer dizer que é só dinheiro, não. É aquilo que ela prendia. Pode ser, tem gente que dá um valor a mágoas, sim ou não? Você conhece a pessoa? Eu morro, vou para o inferno, é assim, mas não perdoo. Quer dizer que é um tesouro que ela guardou, que para ela é um tesouro, não é isso? Um tesouro. Ela odeia a raiva tão grande que ela guardou. Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela abre, ela reconhece que ela é uma pessoa necessitada de perdão, igual a outra pessoa precisa do perdão dela. Ela abre os tesouros, e abre os tesouros também financeiramente, porque a pessoa passa a reconhecer, igreja, que o que ela tem, ela não teria se não fosse Deus. Você lembra do Mateus, do Zaqueu, quando Jesus foi na casa dele? Ele abriu mão, ele falou: vou restituir se eu defraudei alguém. Ele reconheceu que ele precisaria abrir o coração dele. Então, quando as pessoas chegarem a Jesus, eles vão também abrir os tesouros dele, como um dia Deus nos deu oportunidade de encontrá-lo, adorá-lo e abrir os nossos tesouros. Está acontecendo algo, você tem que abrir diante dele, derramar diante dele. Diante dele você pode derramar as suas mágoas, seus ressentimentos. Você não deve derramar com outra pessoa, que você vai causar um mal. Diante dele você pode abrir. Meu Deus, não está difícil, eu quero operar do Senhor. É o derramar na presença dele. Então aqueles homens encontraram, nós encontramos um dia, e nós brilhamos nesse Natal, onde as luzes falsas, os piscos, LEDs,
piscam, atraindo o seu olhar para a luz, já lembrando você que está na hora de comer muito, beber muito, muitas festas, mas para nós o sentido é outro, é todo dia falar: Jesus, nasça no meu coração, me faz uma pessoa melhor para o próximo. É o sentido do Natal, amém?